Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre... Quem já ouviu falar sobre a síndrome... Tanta síndrome esses dias. Síndrome do escorpião. Quem já ouviu falar? Sério? Poucas pessoas? A síndrome do escorpião pode... Tá aí, tá bom. Síndrome do escorpião fala um pouquinho sobre a história que nós já ouvimos muitas vezes. Acho que todo mundo aqui já ouviu muitas vezes. A história da carona, né? Que o escorpião pede para o sapo atravessar o rio com ele. Lembra disso? Quem lembra dessa história? Então, basicamente, está iniciando. A história é basicamente assim: o sapo estava lá nadando na lagoa, tranquilo. De repente existia um... Obrigado, meu querido irmão. E quando eles estavam lá, de repente chegou, ele viu o escorpião olhou para ele e disse assim: cara, me leva para o outro lado, porque senão aqui eu vou morrer. Está subindo aqui a água e aqui eu vou morrer afogado. Me ajuda, por favor. E aí o sapo falou assim para ele: quem disse que você não vai me ferroar? Aí ele falou assim: não, mas de ferroar você vai se afogar e eu também. Então não tem perigo, porque se eu ferroar você, eu morro junto na travessia desse rio. O sapo pensou, ficou com dó, olhou para ele: você não vai fazer nada? Não, eu vou morrer. Então tá bom, então montei. Montou nas costas dele. E no meio do rio, o escorpião veio e cravou o seu ferrão nas costas do sapo. E o sapo, indignado, com muita dor, disse assim: ei, você me furou. Aí ele falou assim: desculpa, é o que é? É a minha natureza. Isso os psicólogos chamam de síndrome do escorpião. Por quê? É uma perspectiva determinista da vida. O que significa uma perspectiva determinista da vida? Significa que essas pessoas que passam por esse tipo de coisa, eles acham que eles são assim, eles nasceram assim, e eles não vão mudar mais. E que sempre aquilo que eles acham que eles são definitivamente permanecerá para sempre. Eles não conseguem ver que eles podem mudar. Quando nós estudamos o livro, por exemplo, de Hebreus, eu convido os irmãos a estudarem o livro de Hebreus. O livro de Hebreus fala sobre fé. E por incrível que pareça, a fé que o livro de Hebreus prega, ensina, é muito diferente da fé que nós conhecemos hoje. A fé ensinada no livro de Hebreus fala sobre uma fé capaz de nos fazer ter condições, nós temos condições de vencermos a nossa natureza. É a certeza que nós temos das coisas que nós não vemos, que tem para lá do que estamos vendo. É uma convicção tão grande e é uma força tão grande que é capaz de fazer com que a gente vença os determinismos. Meu papai enchia a cara, eu enchi a cara, meu filho também enche a cara. Meu avô era um prostituto, meu pai é um prostituto, eu sou um prostituto. Minha mãe é mentirosa, descontrolada, eu sou mentirosa, descontrolada, minha filha é mentirosa, descontrolada. Os meus parentes são depressivos, eu depressivo sou. Eu sou assim há muitos anos. Eu
eu sou iracundo, eu tenho uma ira dentro de mim, que assim, olha, minha vida inteira, quem me conhece sabe que não pode mexer. Quem me conhece sabe que não pode falar alguma coisa para mim que eu não gosto, porque eu sou melancólico, fico triste, preciso de dias sofrendo com aquela palavra, remoendo, né? Aquilo que o livro de interesse emocional chama de ruminação depressiva. A pessoa se conforma em ser assim. Essa palavra conformar, com a forma, conformar, é uma palavra que o Senhor fala conosco lá em Romanos capítulo 12. O que a Bíblia diz lá? Não vos conformeis. É normal as pessoas se desequilibrarem hoje, não é? Já saiu no trânsito? Irmãos, você já viu? Não, quem já viu o trânsito? Vocês nunca passaram pelo problema de desequilibrar-se no trânsito? Alguém? Você, muito. Eu falei, meu, por que esse cara está brigando comigo? Pela minha mão, lenta, ele quer dar 200 por hora, buzina atrás de mim, me xingando, homenageando a minha mãe lá, coitada dela. É normal você ser avarento. Afinal, quem não poupa, não tem. É normal um monte de coisas para o mundo que não é normal para o Senhor. É normal nós termos uma série de atributos, é normal nós termos comportamentos que não estão em linha com o Senhor. E o problema não é ter esses comportamentos, porque Deus está pouco se lixando para o tamanho do seu erro. Mas o problema do erro é dizer assim, eu sou assim, vou viver assim e vou morrer assim. Gabriel, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus, Ele é o libertador, mas não é só porque Ele tira o demônio da gente, porque nós somos ensinados, doutrinados, que Jesus é o libertador. Por quê? Porque quando alguém fica possesso, Jesus tira esse demônio da mão de nós. Ok. Mas Jesus, Ele não é só libertador por causa disso, ou porque Ele nos livrou da morte eterna, que são coisas extraordinárias. Jesus, Ele é o libertador porque, irmãos, porque onde Ele passou, Ele acabou com o determinismo. Se você olhar para a história de Jesus, você vai ver o determinismo, por exemplo, de uma cegueira. Jesus encontrou um cego, e depois que Jesus passou lá, não tinha mais cegueira. Se qualquer pessoa do mundo dissesse assim, ó, esse cara vai ver, ele é esse motivo de chacota. O próprio cego, assim, nossa, qual meu sonho, eu quero ver, motivo de chacota. O determinismo, por exemplo, sobre a morte. Quando Jesus encontra a menina morta, e aí a Bíblia diz que ele chega naquele lugar e todo mundo zomba dele. O que você vai fazer aqui? Não, ela não morreu, ela só dorme. E aí ele diz assim, ó, faz o seguinte, tira todo esse povo incrédulo daqui, vamos entrar no quarto. Só eu, os pais e os discípulos. Porque a incredulidade é contagiante. Ele entra e diz, não, peraí, eu mudo a história. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos determinismo, por exemplo, de uma crueldade, uma desgraça religiosa. Quando a gente olha para a vida de Paulo ou Saulo, homem poderoso, dito de cidadão romano, conceituadíssimo, fariseu dos fariseus, criado aos pés do grande sacerdote da sua época, Gamaliel, olha o cara, mas que perseguia a igreja e matava os cristãos.
que participou da morte extrema, um dia ele cai do cavalo, e quando Jesus mostra ele assim, Jesus diz para ele assim: ó, eu sou Jesus a quem você persegue. E o dia que Jesus abre os olhos daquele homem, ele nunca mais fecha para viver a religiosidade que ele vivia anteriormente. Está dando para entender isso, não? A mulher com fluxo de sangue, há anos sofrendo com aquele fluxo. Eu não sei se alguma mulher aqui sofreu de hemorragia. Você sabe o sofrimento que é isso. Encontrei e vivenciei com irmãs em Cristo que sofreram com hemorragia. Uma pastora, eu lembro que sofreu muito com isso durante muitos anos, assim, ó. Era uma luta, era uma guerra, muita compaixão por ela. E quando Jesus ele passou, ele rompeu o determinismo. Todo mundo dizia: ó, você já gastou todo o seu dinheiro, como diz o texto de João. Você já gastou todo o seu dinheiro, você já gastou todo o seu tempo, e você continua do mesmo jeito. Você não vai mudar. Só, irmão, que nós temos um Deus, eu e você, que é um Deus que rompe com os determinismos. Ah, minha mãe e meu pai se divorciaram, eu me divorciei, os meus filhos estão se divorciando. Não, peraí. Seus pais podem ter se divorciado, seus avós podem ter se divorciado, mas você está em Cristo, né? Se nós aceitarmos que existe uma maldição, isso é uma balela espiritual, uma maldição sobre aqueles que estão em Cristo, a Bíblia dizendo, já não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo, maldição sem causa que encontra repouso. A gente rasga a Bíblia e vive aquilo que a doutrina cristã diz, não que a Bíblia ensina. E aí a gente olha para isso e vê que, peraí, mas muitos irmãos continuam dizendo: eu sou muito nervoso. Mas eu sou muito triste, sou muito angustiado, é assim, eu sou assim. E quando a gente declara uma situação como essa, ou diz: eu sou assim mesmo, você tem que me entender. Eu não tenho que entender nada, nem ninguém tem que entender nada. A questão não é comigo, não é com você, é com Cristo. Quando eu sei o meu erro e permaneço no meu erro, quando eu sei que eu tenho uma situação, eu preciso correr atrás de romper com isso. A minha linguagem não pode ser uma linguagem eu sou assim. Olha, você tem que parar de ser rixosa em casa, mulher. Ah, pastor, meu marido chega às 11 horas da noite em casa, vai chegar 1 da manhã, porque mulher chata ninguém aguenta. Ah, meu marido é grosseiro. Educação, está na hora de você ser um cavalheiro, irmão. Tratar a sua esposa como Jesus tratou a igreja. E trata a igreja. Nós temos, e aí é uma pergunta, é uma questão fundamental para nós. Como eu me vejo? Ah, é assim mesmo? Ou senão a pessoa diz assim: veja bem, isso aqui é longe, é assim, completamente longe da teologia da prosperidade, não é isso não. Mas assim, está tendo uma crise, e eu vou orar ao Senhor, porque Ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Necessidade é diferente de vontade. Mas eu estou em Jesus. E a nossa linguagem é uma linguagem muito determinista. Ah, eu sou assim mesmo. Olha, eu não posso ver uma mulher. Ah, eu não posso ver um cara. Ah, eu não posso ver dinheiro que eu pego. Em nome de Jesus, nós precisamos mudar. Eu vejo hoje muitos irmãos com essa linguagem determinista conversando conosco, conversando nos atendimentos conjugais, conversando nos relacionamentos. Ah, eu sou assim. Ah, eu tenho um problema, eu sou muito avarento. Então decida não ser. Olha o Senhor para que você não seja.
Ai, olha, eu tenho uma dificuldade, olha, eu grito, eu xingo, falo palavrão. Irmão, mas é assim, eu sou assim mesmo. Nossa, desde criança eu sou assim. Problema com como você foi criado, problema a maneira que você é. Agora você não deve ser mais você deve lutar para ser igual a Cristo, e Cristo não faz isso. Ou estou falando uma bobagem aqui na palavra? O que é ser cristão segundo a palavra de Deus? Nós andarmos com Jesus. Quando Jesus encontra na cruz, Jesus encontra dois bandidos. Quem lembra desse episódio? Quem lembra? Gente, vocês estão aí? Tinha dois ladrões. Não eram dois médicos, não eram dois advogados, não eram dois executivos, não eram dois banqueiros, não eram dois políticos. Apesar que não era político. E eram dois caras que não eram nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você falou assim: você encontrar um cara ladrão aqui, que veio aqui hoje, disse assim: ó, eu sou ladrão, como um cara que foi lá na minha casa alguns anos atrás, dizer para mim que Deus estava abençoando a vida dele, que ele tinha feito uma campanha e Deus abençoou ele muito financeiramente, porque todos os assaltos dele estavam dando dinheiro. Acredite se quiser, eu vi isso, eu ouvi, né? E o pastor sabia, orou por ele, é uma beleza. Mas enfim, o que aconteceu, irmãos? Tem que bater a meta da instituição, né, irmão? Né? Isso. Aí, quando ele esqueci o que eu estava falando. Dos dois ladrões. Os dois ladrões estavam naquele lugar, eles não tinham nada. Se chegar um ladrão aqui hoje e falar assim: eu sou ladrão, você crê que ele pode mudar? Quem crê? Amém? Creio. Agora, você fala para um cara desse aqui: ó, sou ladrão, mas eu vim aqui hoje, quero buscar Jesus. Você fala para ele o quê? Ó, esperança, creia, não é isso que a gente fala? Muda o seu comportamento, Deus é contigo, não é isso que nós falamos? Eu creio num tempo melhor para a sua vida, num tempo de restauração. É isso que nós falamos como cristãos? Nós deveríamos falar, né? Mas e para o cara que está indo para ser executado? Fala o que para ele? Olha, Deus tem uma coisa maravilhosa para você ali naquela cruz, né? O que você vai ter ali? Mas espera aí, Jesus, ele rompe com o determinismo até onde os últimos minutos de fôlego de um indivíduo. A Bíblia diz a seguinte coisa, lá está no texto que vocês estão vendo aí atrás de mim já. A Bíblia diz assim no texto de Mateus capítulo 27, verso 37 e verso 38. Por cima de sua cabeça puseram escrita sua acusação. Olha a acusação: esse é Jesus, o rei dos judeus. Olha que isso. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e à sua esquerda. Estranhamente, quando a gente olha para a Bíblia, a gente fica um pouquinho alvoroçado, porque na trajetória da igreja de Jesus, na história do discipulado de Jesus com os 12, a Bíblia fala que Tiago e André chamaram sua mãe. Não sei se vocês lembram disso. A mãe dele disseram assim para Jesus: Jesus, será que você pode colocar, quando você subir no céu, um filho meu à sua direita e um filho à esquerda? E aí eles brigaram. E aí Jesus fala uma coisa muito importante. Ele fala assim: quem não beber desse meu cálice jamais sentará à destra de meu Pai ou da minha destra. Qual é o cálice que Jesus estava bebendo? A cruz. Quem morreu? Quem estava com Jesus quando ele estava nessa cruz? Porque vou dizer uma coisa para vocês, não conta para ninguém, só entre nós. Ninguém gosta da teologia da cruz. Se Jesus tivesse falado assim: não, tá bom? Se Jesus dissesse assim: eu vou fazer cura, tá bom? Mas como ele disse: eu vou para a cruz,
tinha um discípulo dele aos pés da cruz chamado João, que por acaso, segundo a tradição, é o único homem que não experimentou morte de maneira brutal. Todos os outros 12 morreram crucificado de ponta cabeça, Pedro, cabeça decapitada como Paulo, Vila Hóstia e assim por diante. Mas ele, especificamente ele, João, não experimentou a morte, porque ele estava com Jesus não só no dia da glória, da multiplicação de pães, mas também no momento mais difícil de Jesus. Ele estava do lado dele, porque ele aceitava também a cruz. Aí você vai dizer assim para mim: pastor, eu entendi. Eu quero pensar com vocês alguns passos para sermos curados dessa síndrome do escorpião. Alguns passos. O primeiro passo é assim, irmãos: ninguém vê nada de Deus sem desejar muito. Assim, ó, eu acho que eu quero ver alguma coisa que talvez eu possa fazer e receber de Deus, quem sabe. Deus não trabalha desse jeito, Deus não é assim. Quando Jesus encontrou o cego de Jericó, lá em Marcos capítulo 8, a Bíblia diz que ele andou, e ele passou do lado do cara, e o cara dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele andando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele andando. Na terceira vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele volta e olha, se aproxima e diz: o que queres que eu te faça? Ele poderia simplesmente fazer o quê? Na primeira, ele não é tão amoroso? Ele não é o Jesus de Mateus capítulo 9, 36, que olha para as multidões e compadece delas como pastores, ovelhas que não têm pastores? Por que ele demora? Por que ele tarda para poder falar com aquele cego? Irmãos, o que fica claro para mim, para todo mundo que já conhece um pouco do Evangelho e tem um pouquinho de história com Jesus, sabe que, irmão, a perseverança, a busca, o desejo de servir, de receber, o desejo de vê-lo, o desejo de receber dele, é uma coisa muito importante na fé cristã. Algumas pessoas se acomodaram uma fé muito simples, no pior sentido da palavra simples, e muito medíocre talvez seja a palavra. Como a palavra nos ensina em Ezequiel, temos um rio para podermos mergulhar, alguns entram só até os seus tornozelos. Jesus diz: vem para dentro, vem, que eu tenho mais coisa para te ensinar, vem. Tem muita coisa linda que você não conhece, tem muita coisa linda que você ainda não entendeu, tem muita coisa ainda que você não ouviu, tem muita coisa que você ainda não recebeu. E aí a gente fica assim olhando de longe. Eu não estou falando sobre vínculos institucionais, tem que participar de todos os cultos da comunidade, não é isso. Eu estou falando dele, nele, ter relacionamento profundo nele, conhecer ele, andar com ele, ser amigo dele, dizer e reconhecer que Jesus é o irmão mais velho, que você ama, que você quer estar junto. Se a gente não tem esse anseio, se a gente não tem essa vontade, esse desejo ardente de mudança, não há mudança. É igual assim, às vezes a gente brinca, às vezes eu falo isso: enquanto você não odiar a sua barriga, você vai ficar com ela. Ou não é? Quando você não olhar para o espelho e falar assim: pô, hipopótamo, e você odiar a sua barriga, você vai ficar com ela. Ou é mentira? Quem aqui já emagreceu muito já? Emagreceu muito? Quem levanta a mão? Quem emagreceu? Ótimo. Emagreceu muito. Aleluia. Olha quem levantou a mão que emagreceu. Se emagrecer mais, você some. Você vira energia, irmão. Mas quando você... Tem pessoas que te conhecem na história que eram gordinhos. E aí eu lembro de um amigo meu querido, muito querido, Fer. Ele falou assim, que
ele era gordinho, e aí ele chegou lá e se apaixonou por uma mocinha lá, e aí essa moça e ficava cercando ela, e aí um dia ela chegou para ele e falou assim: olha, eu amo muito você como amigo, que é a pior coisa do mundo que ele pode ouvir, né? Aí você me chama muito como amigo. Aí você, beleza. Aí você, mas por quê? O que eu não tenho? O que eu tenho porque eu sou gordo? Você é lindo, mas eu não gosto de gordinho. O cara emagreceu, irmão. Ele emagreceu, ficou. Por quê? Porque enquanto eu não senti ódio, enquanto eu não senti enquanto eu não cultivar o descontentamento construtivo, enquanto eu tolerar algumas coisas da minha vida, ver aquilo como meu, normal. Enquanto eu estou bem aqui, assim, essa barriguinha aqui, tá bom, vai ficar aqui. Perigoso ficar pior, mas o dia que eu digo assim, eu não aguento mais, eu não tolero, eu não suporto, estou disposto a fazer o que tiver que ser feito para me livrar dela, eu digo. Então a realidade é que assim, Deus trabalha o nosso desejo. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu quero mudar. Quer nada, mentira. Não quer mudar. É assim, eu estou dizendo isso, irmão, não é por eu acho, é porque eu vejo. Não quer mudar. Ela quer, na verdade, dizer que quer mudança, mas não quer mudar. Quer continuar do mesmo jeito. Quer continuar com os mesmos vícios, com os mesmos costumes, com as mesmas palavras, com as mesmas condutas, e não quer mudança. E depois diz: eu não sei, pastor, mas parece que alguma coisa está acontecendo, não sinto, não tenho vontade, não tenho prazer, porque perdeu a vontade de mudar. Quando o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 12, ele diz assim: não vos conformeis, assim, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus vivo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Apresente ele, ou seja, apresente o seu eu no altar. Para quê? Para consumir. Hoje nós cantamos: caia fogo do céu, queima nesse lugar, isso aqui queima. Mostra para esse povo que é Deus Israel. Quero dizer a você que quem morre no altar nesse modelo é você e eu. Pois a Bíblia diz assim: que quem não morre não vê, não nasce. Aquele que quiser guardar e salvar a sua vida, perde a vida. E aquele que perder a sua vida, acha a vida nele. Essa música que nós estamos cantando, queima a oferta não é mais um bicho, não. A oferta não é mais um bicho dividido ao meio como oferta expiatória pelo nosso pecado, porque Jesus já pagou o preço na cruz, pagou o preço do nosso pecado. Agora a oferta somos nós. Eu estou lá essa música é para a gente, queima eu, toma a minha vida. Por quê? Para que ele viva. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive. Então eu não posso suportar, eu tenho temperamento, William, que se exploda meu temperamento, meu jeito, a maneira de ser. Se eu tenho esse temperamento que me leva para distante de Jesus, eu preciso mudar. Mas eu sou assim há tantos anos, eu sou velho já, tenho 99 anos de idade, dá para mudar. Porque a partir do momento que nós acreditarmos que fé cristã é levantar a mãozinha, cantar louvores, receber bênçãos, expulsar o demônio e não mudar a vida, nós vamos viver o pior sistema religioso que pode existir na humanidade. Fé cristã muda caráter, muda vida, muda temperamento, comportamento, maneira de ação e reação de cada um de nós. Mas quem não deseja mudar, não é mudado, não adianta. Não adianta. Eu quero mudar, mas isso eu não quero. Não vai mudar. Ou eu sou assim, o problema é seu, o problema é meu, o problema é nosso. Mas eu tenho um trauma. Tudo bem, você vai sentar em cima do seu trauma até quando? Até quando você está em cima do meu trauma? Porque minha mãe fez aquilo, meu pai fez aquilo, ou faltou tal coisa. Faltou, foi ruim. Mas agora quem tem que olhar? Segundo a palavra de Deus, nós temos uma carreira a perseguir, proposta, uma carreira proposta, como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12. Nós devemos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos prende, todo o pecado que tem nas mentes nos assedia.
corramos a carreira proposta, a corrida proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, ou seja, olhando só para Ele, para ninguém. Não tem que olhar para o meu lado, para aquilo que está acontecendo, olhando só para Ele. Eu vou olhar só para Ele, e não olha para mim não, irmãos, em nome de Jesus vai cair. É olhar para Jesus. Eu estou aqui para que você olhe para Ele. Se eu pudesse, se fosse pedagógico, eu me escondia debaixo de uma caixa e pregava lá dentro. Mas não é pedagógico. Mas eu não sou melhor ou uma porta para ninguém. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele é perfeito. Amém, queridos? Amém? Então, eu tenho que desejar. Se eu não desejar, não vou mudar. Ah, mas eu sou assim mesmo. Olha, cara, eu tenho um problema. Olha, eu nunca consigo me dedicar em nada. Eu começo e não termino. Ah, eu sou fofoqueiro. Ah, vai. Cara, não aguento. Quando eu vi, já falei. Não, o problema é seu de ser assim. Quem é cristão não pode mais ser assim. E tem que desejar ardentemente se parecer com Jesus. E se perguntar: peraí, Jesus faria o que eu estou fazendo aqui agora? Não, Jesus não faria o que eu faria. Tá bom, então eu não vou fazer. Ah, mas pastor, todo mundo erra, irmão. Eu sou o pior aqui. Mas se nós perdermos de vista que o nosso alvo é deixar a nossa vida de lado e seguirmos para um processo de restauração, deixando de crer que nós somos assim, a síndrome de Gabriela, a síndrome do escorpião. Ai, porque eu grito mesmo, eu sou bravo mesmo, quem manda na minha cara sou eu. Sabe essas coisas? Ai, se alguém mexeu comigo, eu brigo mesmo. Quantas vezes já ouvi gente de Jesus falando assim: não, porque eu sou crente, mas eu não sou bobo não. Se alguém mexer comigo, eu vou lá, eu dou porrada mesmo. Que machão, unção de Sansão para ele, né? Jesus não foi assim. Jesus não fez motim. Jesus não fez isso. Se adequar à maneira de vida de Jesus. Amém, queridos? Só aqueles que creem podem ser Jesus. Jeremias, capítulo 29, verso 13 e 14, diz assim: buscar-meis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que ele diz lá? Quando que nós acharemos Jesus? Quando buscar de verdade. Tem alguns irmãos que falam assim pra gente, assim: pastor, então, eu não vou mais congregar, vir aqui com vocês na comunidade. Por quê? Ah, porque tem pessoas que falaram mal de mim, o outro fez não sei o que, aquela pessoa tem não sei o que. Eu falei: irmão, vamos falar a verdade para Jesus, vamos? Você quer fritar lá fora, né? Fala a verdade. Tá chato ficar aqui com Jesus, né? Você quer viver lá? Então, pastor, assim, eu tenho vontade, sabe? Então você vai falar isso, mas seja sincero com Jesus e com as pessoas. Seja sincero. Você é rebelde, você não submete, tem dificuldade. Seja sincero. Eu quero fritar lá fora. A verdade, isso que Jesus nos ensina. Eu ia falar em João capítulo 8, 44, que o diabo é o pai da mentira. Mas se nós vamos falar alguma coisa, falemos a verdade. Então, Jesus, quando eu não chegar para Deus e dizer assim: Jesus, eu sou isso. Eu sou um cara sem vergonha. Eu sou mentiroso. Eu sou religioso. Eu sou religioso com tanto que eu pego, eu ponho o dedo que está pecando, como se eu não estivesse pecando. Eu sou religioso com tanto que assim, eu não leio a Bíblia e fico dando lição de moral porque não leio. Sou tão religioso, sou tão sem vergonha, tão pilantra, que eu não sirvo a Deus, eu não oro nada, fico dando sermão para todo mundo que tem que orar. E quando a gente não chegar e diante de Deus se rasgar, sabe? Que você abrir o coração assim, falar: eu sou isso aí, eu sou isso aí, por que eu tenho que ficar falando, dando discurso no sendo? Então chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não estou sendo ainda, mas eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu quero ser parecido contigo. Eu não quero ser pedra de tropeço para meus irmãos. Eu quero ser vida, a tua vida, na vida das pessoas que estão ao meu lado. Eu quero a tua vida na minha, porque sem a sua vida eu não tenho vida. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Segunda coisa que nós vemos aqui no texto, ensinamento que a palavra nos ensina, é negar-se a si mesmo.
Se você parar para ver o texto dos dois ladrões na cruz, você vai ver que várias pessoas chegaram para Jesus e disseram assim para ele assim, ó, tu não és o Filho de Deus, então desce dessa cruz, salva-nos e salva a ti mesmo. Tu não és o Senhor, então saia dessa cruz. Em toda a história da humanidade, nós vamos ver pessoas querendo tirar pessoas da cruz. Inclusive foi com Jesus. Mas você não é Deus? Você não é o Filho de Deus? Desce da cruz. Assim como faz com a gente. É sério que você não vai fazer nada? É sério que você não vai falar nada? Você vai levar o prejuízo sem fazer nada? Não, é sério. Olha, eu fui maltratado, mas não quero dizer que eu estou orando por você. Era louco, esse cara é louco. Quando a gente entende a teologia da cruz, entende o fundamento da fé cristã, eu disse fundamento. Porque hoje as pessoas, elas focam no seu eu. Eu quero, eu preciso. Por que você não vem no culto? Porque eu não estou mais sentindo. Porque eu não estou recebendo. Porque eu não arranjei emprego. Porque eu não estou prosperando. Porque eu não sei o que. Tudo isso é balela, isso é o Evangelho. Evangelho aqui já disse: eu vim nu à terra. E se precisar eu volto nu para a terra de novo. Mas eu vou servir o Senhor. Evangelho fala que o apóstolo Paulo ensina: aprendi a viver contente em qualquer situação. Evangelho é dizer que o apóstolo Pedro diz lá no primeiro capítulo de Pedro: bem-aventurados que são atribulados, perseguidos. Quando nós entramos nessa dispensação, a gente para de ficar dizendo assim: ai, mas vou naquela outra igreja, como se tivesse outra igreja, vou na outra igreja, porque na outra igreja tem poder. Eu vou na outra igreja porque lá eu senti alguma coisa. Parece um bando de criança atrás de uma teta, pela lei espiritual. Vai para um lado, e a Bíblia diz isso em Tiago, como nuvens que são levadas pelo vento de doutrina de um lado para o outro, de um lado para o outro. Porque ninguém entende o Evangelho. Se você for embora daqui hoje recebendo essa palavra, eu estou feliz. Ninguém entende o Evangelho se não negar-se a si mesmo. Ninguém. Por quê? Porque tem muito eu no nosso discurso. Eu acho, eu não gosto, eu quero, eu exijo, eu não suporto, eu não gosto dela, eu não senti, eu sinto, eu não gostei, é muito eu. Não é à toa, irmãos, nós somos tão centralizados em nós mesmos que os livros que mais se vendem hoje é autoajuda, a autoajuda. Nós nunca vivemos um tempo tão privado, um tempo tanto eu, as pessoas amando a si próprias, se preocupando só consigo próprias. O cara capaz, assim, parafraseando a parábola do bom samaritano, ele é capaz de tirar um mendigo da porta do carro, da saída do carro, empurrar com o pé o cara, sair do carro com pressa, quase atropelar o pé do mendigo, porque está atrasado para o culto, para cultuar a Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo onde a única pessoa que nós nos preocupamos é nós mesmos. Se está bom para mim, então eu fico. Se não está bom para mim, então eu me vou. Se está bom para mim, eu recebo. Se não está bom para mim, eu não recebo. Se a palavra bateu naquela pessoa que precisa, eu sabia que precisava ouvir, achei ela maravilhosa. Se bateu em mim, eu não curti. Porque o eu ainda vive. Jesus disse claramente, com todas as palavras: vocês querem me seguir, discípulos? Os discípulos olham para ele e respondem:
numa só voz? Sim. Então, aqueles que quiserem vir após mim, primeiro requisito, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. A Bíblia diz que eles vai no texto de Filipenses. Pode ir, ela está doidinha comigo já. Vou voltar nesse tema. E quando nós olhamos para esse momento de negar-se a si mesmo, nós temos muito disso daí, essa imagem que você está vendo aí. Ó. As pessoas, elas cultuam o tempo de atrás. Parece que de alguma maneira ainda elas flertam com o velho homem. Não, porque quando eu não era de Jesus, eu batia. Quando eu não era de Jesus, eu bebia 200 mil litros de chope. Vinha carregado, tive como alcoólico. Peguei todas as mulheres num dia só, 15, beijei muito. Nossa, você precisa ver, e o sorriso vai abrindo. Não, porque eu fiquei, me transei, me fiz, peguei dinheiro, bati naquele guardinha, enfim, você dá risada. Aí, de uma hora para outra, diz assim, mas graças a Deus que Jesus nos libertou. Porque o discurso, a boca fala que o coração está cheio. Que a boca, o coração daquele indivíduo que a boca diz que é cristão, ainda está com o coração dobrado no altar comum. Ainda gosta e cultua, de alguma maneira se alegra com o tempo que era para ser em morte. Era para olhar para trás e dizer assim, meu Deus, graças a Deus o Senhor me libertou disso. Mas não dizendo propaganda, você está muitas vezes ouvindo irmãos falando assim, ó, irmão, você não sabe com quem está mexendo. Antigamente, eu pegava a arma e dava tiro, entendeu? Aí, é da Zona Leste, corintiano, Timão. A gente tinha as pessoas e ficam falando, cara, tipo, parece assim, de alguma maneira, a pessoa quer viver uma nova vida, ainda dizendo assim, mas, ó, o velho homem está aqui comigo, entendeu? Não mexe comigo não, hein, porque você sabe como é que é. Eu ainda não levava desaforo para casa. Porque eu era, porque você explode que você era o que eu era. É só para dizer assim, eu fiz essas bobagens, Jesus me libertou, e a vida eu encontrei quando eu vivi um novo homem. Então, esse negar-se a si mesmo, irmão, é o seguinte, se eu posso, hoje, você não tem ideia a luta que foi para eu vir aqui pregar. Por quê? Porque eu falei assim, cara, não vou pregar hoje. Porque ontem, de madrugada, eu falei assim, amanhã cedo eu vou ligar o pastor Fernando de pregar. Aí eu fiquei assim, e eu sabia que Deus falou assim, ó, eu quero, sabe quando você sente assim, Deus falou assim, não, é para você trazer a palavra essa semana. Semana que vem ele prega, agora essa semana, eu quero que você pregue. Eu disse assim, não quero. Eu falei, não, assim, cara, assim, porque assim, eu falei, às vezes, irmãos, nós temos que nos esconder. Às vezes nós precisamos, até pastores e líderes, está ficando algum emoção aqui, pode ser alguma coisa aqui. Às vezes nós temos que nos esconder, porque as pessoas começam a confundir a gente com Deus. Às vezes tem que ficar escondidinho num culto, por exemplo, e aparecendo. Deixa o povo fazer um culto, os outros líderes da congregação, os presbíteros vêm aqui, faz aqui, abre culto, ora, prega, tira oferta, faz tudo, e eu fico escondido. Porque tem horas que a gente precisa entender que negar-se a si mesmo é se esconder, é não aparecer, é não querer uma oportunidade para vir aqui na frente para dizer assim, olha como eu sou o cara, ou como eu sou a mina. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 2, prefiro ser mãe honra. Ela falou assim, ó, se alguém vai me honrar, eu prefiro que ela seja honrada do que eu. Mas não, quando nós estamos no nosso evangelho eurocêntrico, é assim, ó, por que chamou ele e não me chamou? Por que falou para ela e não falou para mim? É porque o eu está vivo demais, irmãos. Por isso que os casamentos se degradam, por isso que as igrejas se dividem, por isso que nós temos tantos conflitos, porque apesar de dizermos sermos cristãos, nós não entendemos nada do que significa negar-se a si mesmo. E o último é seguir Jesus. Desculpa aí, fiz um monte de slide, né?
pulando. A gente precisa entender, o chamamento de Jesus é que nós devemos segui-lo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, nós temos que fazer o que ele faz. Porque não adianta eu parar de fazer o que eu fazia e negar-me a mim mesmo se eu não seguir um caminho novo para viver. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, diz assim: a sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Assim, me imitem no que? No imitar Jesus. Não se me imitar, imite a minha imitação. Imite-me imitando o que eu faço. O que eu faço? Eu imito Jesus. Nós temos que ser homens de Deus, né, de Deus, que tentam por todos os meios, por todos os caminhos, pela linguagem, pela palavra, pela casa, pela família, pela oração, pela conduta com tudo que coloquei em nossas mãos. Nós temos que nos parecer com Jesus. Irmãos, eu sei que isso parece óbvio, mas não é entendido. Nós precisamos parecer com Jesus. Uma novidade que talvez a gente tenha esquecido: nós precisamos parecer com Jesus. Quando chega lá, o Alessandro chegar, olhar para a esposa e falar assim: amor, você está parecendo com Jesus. Fernando chega e fala assim: Silvanir, e foi, nossa, irmão, você está parecendo tanto Jesus. Essa mulher de Deus, íntegra, honesta, amorosa, serva, consegue ser uma bênção. Aí assim, você, Fer, tem parecido tanto com Jesus na minha vida. Tirar por mão e falar assim: parece com Jesus, parece com Jesus. Qual o caminho que a gente tem que seguir? Jesus. Quando eu sigo Jesus, eu não consigo me conformar a viver uma vida distante do modelo de Jesus. Só que existe uma guerra aqui, tentando te enganar e me enganar, trazendo você domingo após domingo, culto após culto, para te dar uma bênção, para você se sentir aliviado emocionalmente e religiosamente. Você ir embora daqui da mesma maneira que você entrou, mesmo caráter, mesma postura, mesmo sentimento. Eu quero dizer para você, mesmo que eu tenha que pregar para as moscas, vou continuar pregando, me ensinando e lutando eu pessoalmente todos os dias da minha vida para servir e parecer com esse Jesus. Por mais que eu erre e tenha os meus defeitos, quero servir o Senhor e parecer com Ele. O chamamento que Deus nos deu não é para a gente ficar cantando musiquinha, levantando as mãozinhas e continuar os mesmos crápulas que somos, os mesmos invejosos que somos, os mesmos egocêntricos que somos, cheios de desculpas e desculpas. Não. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que nos leva para sermos dele, para ele, para a glória dele. Vamos ficar em pé aqui, em nome de Jesus. A gente, dentro dos determinismos aí que a gente aprendeu nas cristãs, Deus está nos renovando, é assim: caia fogo do céu. A gente pensa o quê? Pessoas pulando, gritando, e fogo do céu é o Espírito nosso. Agora, veja que incoerência. Veja só eu que estou pensando bobagem. Pense comigo. Gálatas capítulo 5 nos ensina o quê? O que Gálatas 5 ensina? O que é lá Gálatas 5? Começa com o fruto do Espírito. Vai lá. O que é? Fruto do Espírito. Não é fruto não, é o fruto. É o pacote em nós. Nós dizemos assim: caia fogo do céu. O que é caia fogo do céu? Um foguinho religioso, missional, que faz a gente arrepiar. É o fogo da mudança.
essa árvore suja, podre quando ela da eternidade comece a produzir frutos, não por ela mesma, mas pelo Senhor, e frutos de paz, amabilidade, amor, bondade. Esse é o fogo. O fogo onde eu e você temos que estar no altar queimando nesse altar, para que Cristo pode feche seus olhos. Quando nós cantamos, nós dizemos: vem com teu fogo, filho. Qual fogo? É o Espírito Santo de Deus fluindo em nós, irmãos. A Bíblia diz assim pra gente em Lucas capítulo 2, 52: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Jesus cresceu em tudo, diante de Deus e diante dos homens, diz a palavra. Jesus crescia em físico, intelectualmente, crescia espiritualmente e socialmente. Jesus era um ser reconhecido por todos. Quando ele pregava, as pessoas diziam: esse cara tem autoridade diferente. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, segundo a ordenança do Senhor. Mas é importante que a gente entenda o que significa, o que é o sangue e a carne de Jesus aqui expressa nesses símbolos, desses alimentos. Que essa carne e esse sangue foi moído em nossa causa, não para nos confinar dentro de quatro paredes num templozinho de uma igrejinha onde tem uma carteirinha religiosa, mas Deus nos coloca num lugar como esse para fazer que a gente cultue Ele em verdade e se transforme em parecido dele, para que, como a palavra nos ensina em Romanos capítulo 8, aquele que de antemão vos conheceu, vos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito de muitos irmãos. Ele vai ser o primogênito mostrando o caminho, e nós vamos seguir parecendo com Ele, tentando, lutando, sendo parecido com Ele todos os dias de nossas vidas, morrendo, caindo, levantando, mas do Senhor nós não vamos tirar o alvo do Senhor. Vamos lutar, vamos ser parecidos contigo, vamos andar como o Senhor andou, falar como o Senhor falou, sentir como o Senhor sente, e dizer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 13. Ele diz o que lá no amor, ele fala sobre várias coisas sobre o amor. Depois ele diz: quando eu era menino, eu falava, pensava e sentia como menino. Quando cresci, eu desisti das coisas de menino. Chegou o tempo da nossa maturidade espiritual. Maturidade espiritual, irmãos, não é uma regra de condutas humanas e religiosas. Maturidade espiritual é ser parecido com Jesus. É isso que Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, para nos ensinar essa verdade, para a glória dele, para a honra dele. Feche seus olhos e vamos cantar ao Senhor. Eu não posso ficar
somos o teu altar. Nós não queremos mais viver por nós mesmos. Nós já vimos o que dá um homem viver para si próprio. E nenhum deles passou de algumas centenas de anos. Mas aqueles que decidem morrer para si mesmo, viver a sua vida, descobrem que existe uma porta chamada eternidade, com o codinome de Jesus Cristo de Nazaré. E essa eternidade é destinada àqueles que um dia disseram para o Senhor: eis o Senhor é o meu Senhor, é meu Salvador. Eu entrego minha vida, debruço minha vida no teu altar. Nessa noite, Jesus, receba nossas vidas, receba o nosso coração, receba o nosso pedido de perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, pelo nosso coração tão mau, pelas maneiras que nós temos falado, como nós temos tratado o teu reino, como nós temos tratado a tua palavra, pelo valor que não temos dado às coisas espirituais. Nos ajude, Jesus, é o que nós clamamos. E agora nós te pedimos, Espírito Santo, santifica-se. Santifica agora esses alimentos, e que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, comer e beber, fazendo isso em memória de Ti, pois o Senhor nos ensina que nós nunca devemos nos esquecer de Ti. Isso é fazer em memória do Teu santo nome, que aquela cruz que era nossa, o Senhor pagou o preço. A ceia, a expressão, a revelação, o entendimento da graça, e nós recebemos nessa noite esse entendimento. Comamos e bebamos, façamos isso para a glória dele. Em nome de Jesus, os diáconos podem entregar seus alimentos.
era nosso.